macaco, mas muitas vezes sonhara que o havia visto, e sempre o gigante homem-macaco vingava os erros que haviam sido cometidos contra ele e os seus pelas mãos impiedosas dos 3 oficiais alemães que haviam liderado suas tropas nativas na devastação do Pacífico Lar de Tarzan. Hauptmann Fritz Schneider havia pago o preço de suas crueldades desnecessárias, o subtenente von Goes também havia pago, e agora o Bergatz, o último dos 3, estava cara a cara com a nêmesis que o havia perseguido em seus sonhos por longos e cansativos meses. O fato de estar amarrado e indefeso não diminuía o terror do alemão. Ele parecia não perceber que o homem não podia lhe fazer mal. Ele apenas permanece encolhido e gaguejando. E Ludon observava, tomado de apreensão de que outros pudessem ver, e, vendo, perceber que aquele idiota barbudo não era um deus que, dos dois, o Guru Tarzan Jad era a figura mais divina. Já o sumo sacerdote notara que alguns guerreiros do palácio próximos sussurravam entre si e apontavam. Ele se aproximou de Obergatz. Você é Jad Ben-Odo. Ele sussurrou. Denuncio. O alemão se sacudiu. Sua mente se clareou, restando apenas seu grande terror, e as palavras do sumo sacerdote lhe deram a pista para a segurança. Eu sou Jad Ben-Odo. Ele gritou. Tarzan olhou-o diretamente nos olhos. Você é o tenente Obergatz do exército alemão, disse ele em alemão excelente. Você é o último dos 3 que procurei por tanto tempo, e em seu coração podre, sabe que Deus não nos trouxe juntos finalmente por nada. A mente do tenente Obergatz finalmente estava funcionando de forma clara e rápida. Ele também percebeu os olhares interrogativos nos rostos de alguns ao redor. Ele viu os guerreiros adversários de ambas as cidades parados junto ao portão, inativos, todos os olhos voltados para ele, e a figura amarrada do homem-macaco. Ele percebeu que a indecisão agora significava ruína, e ruína, morte. Ele levantou a voz nos tons agudos e bruscos de um oficial prussiano, tão diferentes de seus gritos maníacos anteriores que rapidamente chamaram a atenção de todos e fizeram uma expressão de confusão cruzar o rosto astuto de Ludon. Eu sou Jad Ben-Odo, estalou Obergatz. Esta criatura não é meu filho. Como lição para todos os blasfemos, ele morrera sobre o altar pelas mãos do Deus que profanou. Retirem-no da minha vista. E quando o sol estiver no zênite, que os fiéis se reúnam no pátio do templo e testemunhem a ira desta mão divina. E ele ergueu a palma direita. Aqueles que haviam trazido Tarzan levaram então como Obergatz havia ordenado, e o alemão se voltou mais uma vez para os guerreiros junto ao portão. Larguem suas armas, guerreiros de Jadon, gritou ele, ou chamarei meus relâmpagos para destruí-los onde estão. Aqueles que fizerem o que ordeno serão perdoados. Venham, larguem suas armas. Os guerreiros de Jadon se moviam inquietos, lançando olhares de súplica ao seu líder e de apreensão às figuras sobre o telhado do palácio. Jadon avançou entre seus homens. Que os covardes e canalhas joguem suas armas ao chão e entrem no palácio. Ele gritou. Mas Jadon e os guerreiros de Jalor jamais tocaram suas testas nos pés de Ludon e de seu falso deus. Tomem sua decisão agora, gritou ele aos seus seguidores. Alguns abateram suas armas e, com olhares envergonhados, passaram pelo portão em direção ao palácio. E com o exemplo desses para reforçar sua coragem, outros se juntaram à deserção contra o velho chefe do norte, mas firmes e leais ao redor dele permaneceu a maioria de seus guerreiros. Quando o último fraco deixou suas fileiras, Jadon proclamou o grito selvagem com o qual liderava seus seguidores ao ataque, e mais uma vez a batalha rugiu em torno do portão do palácio. Às vezes, as tropas de Jadon empurravam os defensores para longe, dentro do terreno do palácio, e então a onda de combate recuava e se espalhava vivamente pela cidade. E ainda assim Tadem e os reforços não chegavam. Aproximava-se do meio-dia. Ludon havia reunido todos os homens disponíveis que não eram realmente necessários para a defesa do portão dentro do templo, e os enviou, sob a liderança de Pansat, para a cidade pelo caminho secreto, e lá eles atacaram as forças de Jadon pela retaguarda enquanto aqueles no portão os atacavam pela frente. Atacado por 2 lados por uma força muito superior, o resultado era inevitável, e finalmente, o último remanescente do pequeno exército de Jadon capitulou e o velho chefe foi feito prisioneiro diante de Ludon. Levem-no para o pátio do templo, gritou o sumo sacerdote. Ele será testemunha da morte de seu cúmplice e talvez Jad Ben-Odo também lhe imponha uma sentença semelhante. O pátio interno do templo estava cheio de gente. Em cada extremidade do altar ocidental estavam Tarzan e sua companheira, amarrados e indefesos. Os sons da batalha haviam cessado. Em seguida, o homem-macaco viu Jadon sendo levado para o pátio interno, seus pulsos firmemente atados diante dele. Tarzan voltou os olhos para Jane e fez um sinal na direção de Jadon. Parece o fim, disse ele baixinho. Ele era nossa última e única esperança. Pelo menos nos encontramos. John, ela respondeu, e nossos últimos dias foram passados juntos. Minha única oração agora é que, se eles te levarem, não me deixem. Tarzan não respondeu,
pois em seu coração estava o mesmo pensamento amargo que o dela continha, não o medo de que o matassem, mas o medo de que não a matassem. O homem macaco se esforçou contra suas amarras, mas eram muitas e muito fortes. Um sacerdote próximo percebeu, com uma risada zombeteira, acertou o indefeso homem macaco no rosto. "O bruto!" gritou Jane Clayton. Tarzan sorriu. "Já fui atingido assim antes", Jane disse. "E sempre quem me atingiu acabou morrendo." "Você ainda tem esperança?" perguntou ela. "Eu ainda estou vivo", ele disse, como se isso fosse resposta suficiente. Ela era uma mulher e não tinha coragem desse homem que não conhecia o medo. No íntimo de seu coração, ela sabia que ele morreria no altar ao meio-dia, pois ele lhe havia contado, depois de ter sido levado ao pátio interno, sobre a sentença de morte que Obergatz havia pronunciado contra ele, e ela sabia também que Tarzan sabia que morreria, mas que era corajoso demais para admiti-lo mesmo para si próprio. Enquanto ela o observava ali, em pé, tão ereto, maravilhoso e corajoso entre seus captores selvagens, seu coração clamava contra a crueldade do destino que o havia atingido. Parecia um erro grosseiro e horrível que aquela criatura maravilhosa, agora tão cheia de vida exuberante, força e propósito, se tornasse em breve nada mais do que um amontoado de barro sangrando, e tudo de forma tão inútil e gratuita. Com alegria, ela teria oferecido sua vida pela dele, mas sabia que seria uma perda de palavras, já que seus captores fariam com eles o que fosse da vontade deles para ele. A morte, para ela estremeceu ao pensar. E agora vinham Ludon e o Nubergatz, e o sumo sacerdote conduziu o alemão ao seu lugar atrás do altar, permanecendo ele próprio à esquerda do outro. Ludon sussurrou uma palavra ao Bergatz, ao mesmo tempo em que acenava na direção de Jadon. O Uno lançou um olhar carrancudo ao velho guerreiro. "E depois do falso Deus", exclamou ele, "o falso profeta", e apontou o dedo acusador para Jadon. Então seus olhos se voltaram para a figura de Jane Clayton. "E a mulher também?" perguntou Ludon. "O caso da mulher eu atenderei mais tarde", respondeu Obergatz. "Falarei com ela esta noite, depois que ela tiver tido a oportunidade de meditar sobre as consequências de despertar a ira de J.A.D. Ben-Odo." Ele ergueu os olhos para o sol. "O tempo se aproxima", disse ele a Ludon. "Prepare o sacrifício." Ludon acenou para os sacerdotes que estavam reunidos em torno de Tarzan. Eles agarraram o homem macaco e o ergueram até o altar, onde o deitaram de costas, com a cabeça voltada para a extremidade sul do monólito, a poucos metros de onde Jane Clayton estava. Impulsivamente, antes que pudessem contê-la, a mulher avançou, rapidamente se curvando, beijou seu companheiro na testa. "Adeus, John", sussurrou ela. "Adeus", ele respondeu, sorrindo. Os sacerdotes agarraram e a arrastaram. Ludon entregou a faca de sacrifício ao Bergatz. "Eu sou o grande Deus", gritou o alemão. "Assim cai a ira divina sobre todos os meus inimigos." Ele olhou para o sol e então ergueu a faca acima da cabeça. "Assim morram os blasfemadores de Deus", ele gritou. E no mesmo instante uma nota aguda estaccato soou acima da multidão silenciosa e enfeitiçada. Um apito estridente ecoou no ar, e J.A.D. Ben-Odo tombou para frente sobre o corpo de sua vítima pretendida. Invamente o mesmo som alarmante. Ludon caiu. Depois Mossar desabou no chão. E agora os guerreiros e o povo, localizando a direção desse som novo e desconhecido, se voltaram para a extremidade oeste do pátio. No cume da parede do templo, eles viram duas figuras, um guerreiro Rodon, e, ao lado dele, uma criatura quase nua da raça de Tarzan. J.A.D. Guru, com estranhos cintos largos atravessando seus ombros, envolvendo seus quadris, cravados com belos cilindros que cintilavam ao sol do meio-dia, e em suas mãos uma coisa brilhante de madeira e metal, da ponta da qual se erguia um fino cordão de fumaça azul-cinza. E então a voz do guerreiro Rodon ressoou clara aos ouvidos da multidão silenciosa. "Assim fala o verdadeiro J.A.D. Ben-Odo", exclamou, através deste seu mensageiro da morte. "Quebrem os grilhões dos prisioneiros. Quebrem os grilhões do Doro-Odo de Jadon, rei de Paudon, e da mulher que é a companheira do Filho de Deus." Pansat, tomado pelo frenesi do fanatismo, viu o poder e a glória do regime que servirá desmoronar e desaparecer. A um e somente a um ele atribuiu a culpa pelo desastre que acabará de sobrevinhar. Era a criatura que jazia sobre o altar sacrificial que havia levado Ludon à morte e derrubado os sonhos de poder que, dia após dia, vinha crescendo na mente do subsacerdote. A faca sacrificial jazia sobre o altar onde havia caído dos dedos mortos de Obergatz. Pansat se aproximou furtivamente e então, com um súbito impulso, estendeu a mão para agarrar o cabo da lâmina. E mesmo enquanto seus dedos ávidos pairavam sobre ela, a estranha coisa nas mãos da estranha criatura sobre a parede do templo clamou sua palavra de ruína estrondosa. E Pansat, o subprioste, gritando, recuou sobre o corpo morto de seu mestre. "Prendam todos os sacerdotes", gritou Taden aos guerreiros. "E que ninguém hesite, para que o mensageiro de J.A.D. Ben-Odo não lance ainda outros raios."
Os guerreiros e o povo haviam agora testemunhado tal demonstração de poder divino que poderia ter convencido até mesmo um povo menos supersticioso e mais esclarecido. E como muitos deles haviam vacilado recentemente entre os Jad Ben-Odo de Ludon e os Doro-Odo de Jadon, não foi difícil para eles retornarem rapidamente para estes últimos, especialmente considerando o argumento irrefutável nas mãos daquele que Tadem havia descrito como o mensageiro do grande Deus. E assim os guerreiros avançaram agora com prontidão e cercaram os sacerdotes, e quando olharam novamente para a parede oeste do pátio do templo, viram uma grande força de guerreiros tomando conta dela. E o que os assustou e apavorou foi o fato de que muitos deles eram Vasdon negros e peludos. À sua frente vinha o estranho com a arma reluzente e à sua direita estava Tadem, o Rodon, e à sua esquerda um Et, o Gund negro de Corujá. Um guerreiro próximo ao altar havia agarrado a faca sacrificial e cortado as cordas de Tarzan e também as de Jadon e Jane Clayton. E agora os três estavam juntos ao lado do altar. À medida que os recém-chegados do lado oeste do pátio do templo avançavam em sua direção, os olhos da mulher se arregalaram em um misto de assombro, incredulidade e esperança. E o estranho, pendurando sua arma nas costas por uma alça de couro, avançou e a tomou em seus braços. Jack, ela exclamou, soluçando em seu ombro. Jack, meu filho! E Tarzan dos macacos veio então e os abraçou. E o rei de Paul-Udon e os guerreiros e o povo se ajoelharam no pátio do templo e encostaram suas testas no chão diante do altar onde os três estavam. Em menos de uma hora após a queda de Ludon e Mossar, os chefes e os principais guerreiros de Paul-Udon se reuniram na grande sala do trono do palácio em Alor, sobre os degraus da imponente pirâmide, e colocando Jadon no ápice, o proclamaram rei. De um lado do velho chefe estava Tarzan dos macacos, e do outro Korak, o matador, digno filho do poderoso homem macaco. E quando a breve cerimônia terminou e os guerreiros com clavas erguidas haviam jurado fidelidade ao seu novo governante, Jadon enviou uma companhia de confiança para buscar Oloai Pan-Etli e as mulheres de sua própria casa em Jalo. E então os guerreiros discutiram o futuro de Paul-Udon e surgiu a questão da administração dos templos e do destino dos sacerdotes, que praticamente sem exceção haviam sido desleais ao governo do rei, buscando sempre apenas seu próprio poder, conforto e engrandecimento. E então foi que Jadon se voltou para Tarzan. Que o Doro-Odo transmita ao seu povo os desejos de seu pai, disse ele. Seu problema é simples, disse o homem macaco, se você apenas desejar fazer aquilo que será agradável aos olhos de Deus. Seus sacerdotes, para aumentar seu poder, ensinaram que Jad Ben-Odo é um Deus cruel, que seus olhos gostam de se deter sobre sangue e sofrimento. Mas a falsidade de seus ensinamentos foi demonstrada a você hoje na completa derrota do sacerdócio. Então, tome os templos dos homens e os dê às mulheres, para que sejam administrados com bondade, caridade e amor. Lave o sangue do seu altar oriental e esvazie para sempre a água do ocidental. Uma vez eu dei a Ludon a oportunidade de fazer essas coisas, mas ele ignorou meus comandos. Invamente o corredor do sacrifício está cheio de suas vítimas. Liberte essas de todos os templos em Paul-Udon. Traga oferendas de tais presentes que seu povo aprecie e coloque-os sobre os altares de seu Deus, e lá ele os abençoará. E as sacerdotisas de Jad Ben-Odo podem distribuí-los entre aqueles que mais precisam. Quando ele parou de falar, um murmúrio de aprovação evidente percorreu a multidão. Há muito tempo estavam cansados da avareza e crueldade dos sacerdotes, e agora que a autoridade vinha de uma fonte elevada com um plano viável para livrar-se da antiga ordem religiosa sem necessitar de qualquer mudança na fé do povo, eles a receberam com agrado. E os sacerdotes, gritou um, nós os mataremos sobre os próprios altares, se agradar ao Doro-Odo dar a ordem. Não, gritou Tarzan, que nenhum outro sangue seja derramado. Dê-lhes a liberdade e o direito de seguir as ocupações que escolherem. Naquela noite, um grande banquete foi espalhado no Paul-Edon-Sou. Pela primeira vez na história da antiga Paul-Udon, guerreiros negros sentaram-se em paz e amizade com os brancos. E um pacto foi selado entre Jadon e um Et que faria para sempre sua tribo, e os Rodon aliados e amigos. Foi aqui que Tarzan soube a causa do fracasso de Tadem em atacar no momento estipulado. Um mensageiro havia chegado de Jadon trazendo instruções para adiar o ataque até o meio-dia, e eles só descobriram quase tarde demais que o mensageiro era um sacerdote disfarçado de Ludon, e eles o haviam executado, escalado os muros e chegado ao pátio interno do templo sem um momento a perder. No dia seguinte, Oloai Pan-Etli e as mulheres da família de Jadon chegaram ao palácio em Alor, e na grande sala do trono Tadem e Oloa foram casados, assim como um Et e Pan-Etli. Por uma semana, Tarzan, Jane e Korak permaneceram como hóspedes de Jadon, assim como um Et e seus guerreiros negros.
E então o homem-macaco anunciou que partiria de Paul-Udon. Nebulosa na mente de seus anfitriões estava a localização do paraíso, igualmente os meios pelos quais os deuses viajavam entre seus lares celestiais e os refúgios dos homens. E assim nenhuma pergunta surgiu quando se descobriu que o Doro-Odo, com sua companheira e filho, viajaria por terra através das montanhas e fora de Paul-Udon em direção ao norte. Eles seguiram pelo caminho do Kou já acompanhados pelos guerreiros daquela tribo, e por um grande contingente de guerreiros Rodon sob o comando de Tadem, o rei. Muitos guerreiros e uma multidão de pessoas os acompanharam além dos limites de Alur. Depois que se despediram deles e Tazem invocou as bênçãos de Deus sobre eles, os três europeus viram seus amigos simples e leais prostrados na poeira atrás deles até que a cavalgada saiu da cidade e desapareceu entre as árvores da floresta próxima. Eles descansaram por um dia entre os Koujá enquanto Jane investigava as cavernas antigas desse povo estranho e então seguiram adiante, evitando o ombro acidentado de Pastarroved e descendo pela encosta oposta em direção ao grande pântano. Eles se moveram com conforto e segurança, cercados pelo seu escolta de Rodon e Vasdon. Na mente de muitos, sem dúvida havia a pergunta de como os três atravessariam o grande pântano, mas Tarzan era o que menos se preocupava com o problema. Ao longo de sua vida, ele enfrentará muitos obstáculos apenas para aprender que quem quer, sempre pode passar. Em sua mente surgia uma solução fácil para a travessia, mas era uma que dependia inteiramente da sorte. Era a manhã do último dia que, enquanto desmontavam o acampamento para iniciar a marcha, um profundo bramido ecoou de um bosque próximo. O homem-api sorriu. A oportunidade havia chegado. Apropriadamente, então, o Doro-Odo, sua companheira e seu filho partiriam do inexplorado Paul-Udon. Ele ainda carregava a lança que Jane havia feito, a qual ele valorizava tanto porque era sua obra, que ele havia ordenado que fosse feita uma busca por ela pelo templo em Alor após sua libertação, e ela fora encontrada e entregue a ele. Ele havia lhe dito, rindo, que ela deveria ocupar o lugar de honra acima da lareira, assim como o antigo mosquete de pederneira de seu avô puritano ocupava um lugar semelhante acima da lareira do professor Porter, seu pai. Ao ouvir o bramido, os guerreiros Rodon, alguns dos quais haviam acompanhado Tarzan do acampamento de Jadon até Jalor, olharam questionando para o homem-macaco, enquanto os Vasdon de On-Et procuravam árvores, já que o GRYF era a única criatura de Paul-Udon que poderia não ser enfrentada com segurança, mesmo por um grande número de guerreiros. Sua pele dura e blindada era impenetrável às estocadas de suas facas, enquanto seus tacapes arremessados ressoavam nela inutilmente, como se fossem lançados contra o ombro rochoso de Pastarroved. Espere, disse o homem-macaco, e com sua lança em punho avançou em direção ao GRYF, emitindo o estranho grito do Toodon. O bramido cessou e se transformou em murmúrios baixos e, logo em seguida, a enorme criatura apareceu. O que se seguiu não foi senão uma repetição da experiência anterior do homem-macaco com essas criaturas enormes e ferozes. E assim foi que Jane, Korak e Tarzan cavalgaram pelo pântano que circunda Paul-Udon, sobre as costas de um triceratopo pré-histórico, enquanto os répteis menores do pântano fugiam cibitando de terror. Na margem oposta, eles se viraram e acenaram em despedida para Tadem e On-Et e para os bravos guerreiros que haviam aprendido a admirar e respeitar. E então Tarzan impulsionou seu colossal montador para o norte, abandonando-o apenas quando teve certeza de que os Vasdon e os Rodon tiveram tempo de chegar a um ponto de relativa segurança entre os desfiladeiros rochosos das encostas. Virando novamente a cabeça da besta na direção de Paul-Udon, os três desmontaram e um golpe forte sobre o grosso couro fez a criatura recuar majestosa na direção de seus habitats nativos. Por um tempo, ficaram olhando para a terra que haviam acabado de deixar, a terra de Toodon e GRYF, de Jaijato, de Vasdon e Rodon, uma terra primitiva de terror, morte súbita, paz e beleza, uma terra que todos haviam aprendido a amar. E então se voltaram mais uma vez para o norte, e, com corações leves e valentia, retomaram sua longa jornada em direção à terra que é a melhor de todas, o lar.